Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática nessa nossa reta final, nossa última semaninha dos nossos top 10 assuntos que mais caem na matemática. Hoje a gente vai trabalhar de um assunto relacionado à geometria espacial, à visão espacial, que é o assunto de projeção ortogonal, certo? Vamos lá? Os alunos de uma escola utilizam cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Qual é o esboço obtido pelos alunos dentre as opções apresentadas, então, aqui? Vamos lá. O que essa vista lateral tem a ver com o assunto da projeção ortogonal que eu falei? A projeção ortogonal, ela tem a ver com, vamos pensar no conceito primeiro. A palavra ortogonal tem a ver com formação de um ângulo de 90 graus. Né? A gente costuma falar, às vezes, de forma genérica com a perpendicularidade, mas a perpendicularidade já é um caso particular da ortogonalidade. Tudo que é ortogonal, no plano ou no espaço, está formando um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente fala dessa projeção ortogonal, nós estamos pensando em fazer uma projeção formando um ângulo de 90 graus. Eu imagine um anteparo, uma parede aqui, e alguma coisa vai projetar de forma perpendicular, formando então ângulos de 90 graus. Isso é a ideia da projeção ortogonal. Quando a gente pensa na projeção ortogonal, é preciso imaginar sobre qual plano vai ser feita essa projeção dessa imagem de forma ortogonal. E a gente pode imaginar, por exemplo, suponha você, na sua casa, deve estar dentro de uma sala, de um quarto, de um ambiente. Isso provavelmente tem um formato de um paralelepípedo. Então, você pode imaginar uma projeção, por exemplo, no teto. Seria uma projeção no plano do teto. Você pode imaginar uma projeção no plano de uma parede aqui na lateral. Você pode imaginar uma projeção no plano do chão, olhando então de cima para baixo. Tá? O Enem gosta muito de cobrar essa projeção no plano do chão. Muitas questões que eles pedem é sobre uma trajetória, algum movimento sendo projetado no plano do chão. Quando é esse problema, você tem que se imaginar de cima olhando para baixo e ver como é que isso está sendo projetado no plano do chão. No caso aqui, ele pede uma vista lateral. Então, é imaginar que, como se você estivesse, ao invés de fazer uma projeção no chão ou no teto, você vai fazer uma projeção na lateral. Essa é a ideia. Tá? Então, imagine se, por exemplo, aqui ele não fala em relação a qual lateral, a gente pode imaginar em relação a esse lado, e você esteja aqui posicionado, que está seu olho, e você vai olhar essa cadeira, lembrando que você tem que olhar para essa cadeira depois de fechada, e o que você vai visualizar? É isso, essa projeção, você olhando na lateral. Só esse é o cuidado que você tem que ter, no caso. Imaginando, então, ela fechada, olhando aqui na lateral, eu preciso imaginar que eu vou ver de lateral, vou ver esse braço fechado, vou ver esse apoio da lateral do banco aqui, mas eu vejo só essa lateral. Esse pano, né? Essa cadeira é aquela tipo de diretor de cinema que ela é um tecido no meio. Esse tecido ele é flexível, então quando eu dobrar, esse tecido vai se juntar, né? Esse vai dobrar. Precisa ter essa visão, essa percepção até do mundo real ali, de como as coisas acontecem. Então, se a gente observar para as opções apresentadas, a parte de cima da cadeira, se vocês olharem aqui, ó, ela é igual para todos eles. Então, você não tem que se preocupar com o que você está vendo aqui da parte de cima. O que acontece de diferente é na parte de baixo, dos pés dessa cadeira. E o que a gente pode perceber, olhando aqui de lado? A gente vai enxergar, por exemplo, essa haste, né, porque quando a cadeira, mesmo ela se fechando, quando você olhar de lado, você vai perceber aquela haste lateral. Então, essa haste aqui na horizontal, ela tem que aparecer, coisa que não acontece na letra A, não acontece na letra B e não acontece na letra D. Aquela haste, então, a gente já exclui de cara essas três alternativas. E aí ficaríamos entre a alternativa C e a alternativa E. O que aparece de diferença entre elas? Esse X, esse cruzamento aqui. O que eu preciso ter cuidado com a questão? Porque o cruzamento dessas partes das pernas aqui da cadeira, vamos assim dizer, ele acontece quando você olha de frente. Visualizando de frente, você vê essas pernas cruzadas e justamente aquele X acontece para você poder dobrar e fechar a cadeira. Mas isso quando você olha de frente.
Quando você olha de lado, o que você enxerga é aquela haste que está na horizontal. Você não vê esse cruzamento. Não existe esse cruzamento, senão nem seria possível dobrar a cadeira na vista lateral. Então, esse cruzamento aqui nos pés não existe. Por isso que a alternativa, no caso, é a letra C, certo? Esse tipo de questão exige da gente essa visão de mundo, essa percepção dos objetos e das coisas, como elas acontecem. Né? Essas questões que o Enem cobra de projeção, muitas vezes vai depender de você ter uma experiência, uma vivência, alguma coisa, e conseguir abstrair para essa visão espacial. Porque ele te dá, na verdade, a figura. A figura está apresentada de frente, você está vendo a cadeira de frente, mas ele pede que você exerça a sua visão numa lateral. Então, você tem que exercer essa capacidade de poder perceber ou imaginar como seria essa visão na lateral, observando os detalhes da lateral e da cadeira que a gente tem no caso, certo? Então, atenção nas coisas do mundo, que isso pode te ajudar a resolver esse tipo de questão do Enem. Tá certo? Um abraço, até amanhã, uma próxima questão.